Você já se sentiu sobrecarregado pela velocidade da vida moderna? Como se o caos à sua volta estivesse constantemente testando sua paz interior? Imagine poder encontrar serenidade, mesmo nos momentos mais turbulentos. Hoje, vamos explorar a sabedoria dos estoicos, que há milênios ensinam como encontrar paz em um mundo caótico. E, o melhor de tudo, vamos ver como você pode aplicar essas lições poderosas na sua vida diária. Se você quer transformar sua mentalidade e alcançar um equilíbrio duradouro, fique comigo até o final. Estamos vivendo em um mundo que não para. O ritmo acelerado da vida moderna, com sua sobrecarga de informações, pressão constante e expectativas elevadas, tem tornado cada vez mais difícil manter a tranquilidade. Cada dia parece trazer novos desafios, seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas redes sociais. Estamos sempre conectados, o que aumenta a sensação de que o caos está presente o tempo todo. E, ao mesmo tempo, a pressão por resultados, o medo do fracasso e a ansiedade pelo futuro tornam-se ainda mais intensos. Neste cenário, como podemos encontrar serenidade e paz interior? A sabedoria estoica oferece uma resposta clara e poderosa para essa questão. Marco Aurélio, um dos filósofos estoicos mais conhecidos, nos lembra que a vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Esta frase nos ensina que o caos externo, com todas as suas turbulências, não é o que determina nossa paz de espírito, mas sim como escolhemos reagir a ele. O mundo ao nosso redor é imprevisível e muitas vezes desordenado, mas nossa reação a ele é sempre uma escolha. E essa escolha, como afirmam os estoicos, é onde reside o nosso poder. O caos moderno é inevitável, mas, segundo a filosofia estoica, não é ele que nos perturba, mas a forma como lidamos com ele. Estamos constantemente sendo bombardeados com informações, muitas vezes contraditórias, e pressionados a tomar decisões rápidas, o que gera uma sensação de sobrecarga. No entanto, os estoicos nos ensinam a distinguir entre o que podemos controlar e o que não podemos. Por exemplo, não podemos controlar a quantidade de informações que nos chegam todos os dias, mas podemos controlar como escolhemos lidar com elas. Não podemos controlar as demandas externas do mundo moderno, mas podemos controlar a maneira como reagimos a elas. Epicteto, outro grande filósofo estoico, ensinava que não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Em outras palavras, não são as situações externas que nos afetam diretamente, mas a maneira como interpretamos e reagimos a elas. Se uma situação é vista como um problema, ela se torna um problema. Se é vista como uma oportunidade de aprendizado ou crescimento, ela se torna uma oportunidade. Esse poder de escolha sobre nossa reação é a base do estoicismo. Ao entender que temos controle sobre nossas respostas, podemos, então, começar a perceber que o caos externo perde parte de seu poder sobre nós. A vida moderna, com suas exigências incessantes, pode nos fazer sentir impotentes diante das pressões externas. No entanto, os estoicos nos ensinam a focar no que realmente importa, nossa atitude. Não podemos mudar o que está fora do nosso controle, mas podemos transformar nossa relação com esses fatores externos. Marco Aurélio, em suas meditações, escreve: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Este é um princípio fundamental do estoicismo. A verdadeira força está em nossa capacidade de controlar nossa mente, e não em tentar controlar o mundo exterior. Ao adotar a perspectiva estoica, podemos perceber que o caos da vida moderna não precisa ser uma fonte constante de estresse e ansiedade. Pelo contrário, ele se torna um campo fértil para o cultivo da sabedoria. Cada desafio que surge no nosso caminho é uma oportunidade de aplicar os princípios estoicos e testar nossa capacidade de manter a calma diante da tempestade. A filosofia estoica nos ensina que a paz interior não é a ausência de desafios ou dificuldades, mas a capacidade de enfrentar essas dificuldades com uma mente serena e controlada. O que os estoicos nos mostram, portanto, é que, embora o caos seja uma parte inevitável da vida moderna, a maneira como lidamos com ele está ao nosso alcance. Em vez de nos deixar consumir pela ansiedade, pela pressão ou pelo medo, podemos, com sabedoria, escolher nossa resposta. Ao focar em nossa mente e em nossas atitudes, podemos transformar o caos em uma oportunidade para fortalecer nossa paz interior. O caminho para a serenidade começa com a compreensão de que, embora o mundo exterior seja imprevisível, nossa reação a ele está completamente sob nosso controle. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, nos oferece uma das lições mais transformadoras e poderosas quando diz: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Essa distinção, que os estoicos chamam de dicotomia do controle, é fundamental para alcançarmos a paz interior. Em um mundo repleto de incertezas,
Onde o caos parece estar à espreita a cada esquina, essa compreensão pode ser a chave para encontrar serenidade em meio ao turbilhão. Muitas vezes, nos sentimos frustrados, estressados e impotentes ao tentarmos controlar coisas que estão além do nosso alcance. Podemos querer controlar o comportamento dos outros, o resultado de nossas ações ou até mesmo eventos que estão fora de nossa esfera de influência. Mas, como Epicteto nos ensina, isso é uma ilusão. Não podemos controlar o tráfego, o clima, a economia ou as atitudes das outras pessoas. Esses fatores estão além de nossa capacidade de intervenção direta, e ao focarmos nossa energia tentando mudá-los, acabamos nos sobrecarregando e perdendo nossa paz de espírito. A verdadeira liberdade começa quando compreendemos o que está realmente ao nosso alcance. Epicteto nos desafia a refletir sobre o que podemos controlar de fato: nossos pensamentos, nossas escolhas, nossas atitudes e nossas reações. A maneira como escolhemos responder a uma situação ou como decidimos perceber os desafios que nos surgem no caminho é a chave para uma vida mais tranquila e mais focada. Se somos capazes de focar nossa atenção no que podemos mudar, nossas próprias ações e percepções, conseguimos nos libertar da frustração que vem com a tentativa de controlar o incontrolável. Vamos tomar um exemplo simples para ilustrar isso. Imagine que você está preso no trânsito. Não há nada que você possa fazer para mudar a situação, mas, frequentemente, tentamos forçar a mudança, ficamos impacientes, irritados e, muitas vezes, começamos a culpar os outros motoristas. Isso apenas alimenta um ciclo de raiva e frustração. Porém, se aplicarmos a dicotomia do controle, entenderemos que a única coisa que podemos controlar neste momento é a nossa reação. Podemos escolher ficar irritados ou podemos optar por usar esse tempo para refletir, escutar uma música ou até mesmo relaxar. A situação em si não muda, mas nossa paz de espírito depende inteiramente da nossa escolha sobre como reagir a ela. Ao distinguir entre o que podemos controlar e o que não podemos, começamos a liberar nossa mente das tensões desnecessárias. Epicteto nos ensina que a verdadeira paz vem de aceitar que não podemos controlar tudo. Ao invés de lutar contra o que está fora do nosso controle, podemos aprender a aceitar, com serenidade, as situações que surgem e, mais importante, focar nossa energia naquilo que é realmente possível de ser transformado: nossa própria atitude. Esta é a chave para a sabedoria estoica. Não se trata de mudar o mundo externo, mas de aprimorar nossa resposta a ele. A dicotomia do controle não apenas nos liberta de frustrações, mas também nos dá poder. Quando paramos de lutar contra o que é inevitável, começamos a perceber que nossa verdadeira força está em nossa capacidade de governar nossas próprias mentes e emoções. Em vez de sermos vítimas do caos externo, nos tornamos os mestres de nossas próprias respostas. Esse poder de escolha é, sem dúvida, uma das maiores lições que os estoicos nos oferecem, e ao integrá-la em nossa vida, podemos alcançar uma paz profunda e duradoura. A sabedoria estoica, ao nos ensinar a focar no que podemos controlar, nos convida a dar um passo atrás e refletir sobre o que realmente importa. Em vez de nos perdermos nas complexidades e incertezas do mundo, somos chamados a voltar nossa atenção para dentro de nós mesmos, para o que realmente está ao nosso alcance: a nossa própria mente e as decisões que tomamos todos os dias. Ao aplicar essa dicotomia do controle, nos libertamos de muitas das frustrações e ansiedades que moldam a vida moderna, e assim, encontramos um caminho mais claro e tranquilo em meio ao caos. A vida, como todos sabemos, não segue um caminho linear de felicidade e tranquilidade. Ao contrário, ela é repleta de desafios, perdas e momentos de dor. O que torna esses momentos mais suportáveis não é a ausência de adversidade, mas a maneira como escolhemos reagir a eles. Como Nietzsche sabiamente colocou: o que não me mata, me fortalece. Essa ideia, que ressoa profundamente na filosofia estoica, nos ensina que o sofrimento não é o fim, mas uma oportunidade para o crescimento. Para os estoicos, enfrentar os desafios com aceitação é a chave para desenvolver uma resiliência que nos permite superar até os momentos mais sombrios. Os estoicos acreditam que a vida é composta por uma série de eventos que estão além do nosso controle, e muitas vezes, o que nos causa sofrimento não é o evento em si, mas a maneira como reagimos a ele. Para eles, resistir ao que não podemos mudar é como nadar contra a correnteza, um esforço inútil e exaustivo. Em vez disso, eles nos convidam a aceitar o que acontece como parte do fluxo natural da vida. Isso não significa resignação ou passividade, mas uma compreensão profunda de que a adversidade é uma parte inevitável da existência humana. Quando algo negativo acontece, os estoicos nos incentivam a encará-lo com uma atitude de aceitação. Isso não implica em gostar da situação ou em achar que ela é justa, mas em reconhecer que, em vez de lutar contra a realidade, podemos escolher como lidar com ela. A aceitação, nesse contexto, é libertadora.
Ela nos permite parar de perder energia tentando mudar o inalterável, e, em vez disso, focar em como podemos crescer com a experiência, aprendendo com ela e nos tornando mais fortes. A prática da aceitação também está profundamente ligada à resiliência. Ser resiliente não significa nunca cair, mas ter a capacidade de se levantar após cada queda. Os estoicos nos lembram que somos mais fortes do que pensamos, e que cada dificuldade que enfrentamos pode ser uma oportunidade de aprimorar nosso caráter. Quando aceitamos que o sofrimento e os desafios fazem parte da vida, começamos a vê-los de maneira diferente. Em vez de temê-los ou evitá-los, passamos a encará-los como momentos que, embora dolorosos, nos ensinam lições valiosas. É a aceitação dessas lições que nos torna resilientes. Não há verdadeira força sem adversidade. Vamos refletir sobre isso com um exemplo prático. Imagine que você tenha perdido um emprego, algo que, sem dúvida, traz um grande desconforto emocional. A dor e a frustração são naturais, mas a maneira como você lida com essa situação vai definir o seu futuro. Se você resistir ao que aconteceu, se amaldiçoar a situação e se afundar na raiva ou no desespero, você estará apenas prolongando o sofrimento. Mas se você escolher aceitar a perda, entender que ela faz parte de um ciclo maior e se abrir para as novas possibilidades que surgem a partir dela, você estará exercendo a resiliência. Essa aceitação não apaga a dor, mas a suaviza, dando-lhe espaço para crescer e encontrar novos caminhos. Ao praticar a aceitação, também cultivamos uma mentalidade de gratidão. Os estoicos não viam os obstáculos como punições, mas como oportunidades disfarçadas. Eles compreendiam que, em cada dificuldade, há uma chance de aprender algo novo, de fortalecer nossa coragem e de testar nossa capacidade de adaptação. Em vez de lamentar o que foi perdido, eles nos incentivam a focar no que podemos fazer com o que temos agora. Quando adotamos essa mentalidade, a resiliência se torna mais do que apenas a habilidade de suportar. Ela se torna a capacidade de crescer diante dos desafios. A resiliência, cultivada pela aceitação, não é algo que surge de forma instantânea, mas sim algo que se constrói ao longo do tempo. Cada pequeno desafio que enfrentamos é uma oportunidade de reforçar essa capacidade. Os estoicos, com sua sabedoria temporal, nos mostram que não devemos esperar por um mundo sem dificuldades, mas sim aprender a navegar por ele com uma mente mais calma, uma atitude mais positiva e um coração mais forte. Aceitar a realidade tal como ela é, sem resistência, é a base para uma vida mais resiliente, mais serena e mais sábia. O maior inimigo da paz interior é a mente que se perde em um jogo interminável entre o passado e o futuro. Todos nós já passamos por momentos em que nossas preocupações com o que fizemos ou com o que pode acontecer nos tiram o foco do que está acontecendo agora. Se ficamos presos em arrependimento sobre decisões passadas ou em medo sobre o que está por vir, estamos, de certa forma, afastando a tranquilidade do presente. Os estoicos, com sua sabedoria imortal, nos alertam para o poder do agora e nos ensinam a viver plenamente no momento presente. Como o próprio Sêneca disse, aproveite o momento, viva no presente. Este é um convite para abrirmos os olhos para o que realmente importa, para a única coisa que realmente temos controle, o momento presente. Quando permitimos que nossa mente vagueie constantemente para o passado, voltamos a vivenciar experiências que já aconteceram, e isso nos impede de agir com clareza no presente. O arrependimento, um dos maiores fardos emocionais que podemos carregar, nos prende a uma realidade que não podemos mudar. Isso nos impede de crescer e de avançar. Da mesma forma, se nos deixamos dominar pelas preocupações com o futuro, criamos cenários que, na maioria das vezes, nunca se concretizam, mas que geram uma ansiedade debilitante e desnecessária. O futuro, assim como o passado, é algo que escapa do nosso controle imediato. E, em vez de sermos tomados pela ansiedade, os estoicos nos ensinam a concentrar nossas energias naquilo que realmente podemos moldar, o presente. Focar no presente não significa ignorar o passado ou o futuro, mas sim não permitir que eles tomem o controle sobre nossa mente. Quando vivemos no agora, não estamos negando as lições do passado ou as responsabilidades do futuro, mas, ao invés disso, estamos agindo de forma mais eficaz no presente. O momento atual é a única janela de ação verdadeira que temos. Ao agir com clareza e intenção, temos a chance de criar um futuro melhor, aprendendo com o que vivemos, mas sem ficar preso ao que já passou. Como os estoicos enfatizam, o presente é a terra fértil onde as sementes do futuro são plantadas. O grande benefício de viver no presente é que ele nos proporciona uma sensação de controle sobre nossas ações. Quando nossas mentes estão livres das distrações de uma memória dolorosa ou de uma previsão ansiosa, podemos focar totalmente no que estamos fazendo. Seja uma tarefa simples, uma conversa com um amigo ou um momento de reflexão sozinho, quando nos entregamos plenamente ao que estamos vivenciando,
a qualidade da nossa experiência é profundamente enriquecida. Não há espaço para o caos mental quando estamos imersos no agora, e é assim que a paz interior começa a se formar. A ansiedade, muitas vezes, nasce da nossa incapacidade de estar no presente. Preocupamo-nos com o que não podemos controlar, com o que pode ou não acontecer. E, à medida que nossa mente se alimenta desses pensamentos, vamos acumulando uma carga emocional desnecessária. Os estoicos, com uma visão pragmática, nos ensinam que, ao liberar o passado e o futuro de seu poder sobre nós, conseguimos tomar decisões mais sábias e agir com mais coragem. No final, o que importa não é o que aconteceu ou o que está por vir, mas como escolhemos viver o que está diante de nós agora. A verdadeira paz interior surge quando aceitamos que o presente é tudo o que temos. Essa prática de focar no presente, por mais simples que pareça, é revolucionária. Quando nos concentramos no agora, diminuímos o poder da ansiedade. Não significa que os desafios deixarão de existir ou que as dificuldades desaparecerão, mas sim que temos a capacidade de enfrentá-los com clareza, sem o peso das distrações que vêm do passado ou da incerteza do futuro. Cada momento vivido com atenção plena é uma oportunidade para cultivar a paz interior. Portanto, ao aplicar a sabedoria dos estoicos, podemos começar a transformar nossa relação com o tempo, deixando de lado as pressões externas e internas para simplesmente viver o momento presente. A gratidão é uma prática central da filosofia estoica e, para os estoicos, ela vai além do simples reconhecimento das coisas boas da vida. A gratidão estoica nos convida a adotar uma visão mais profunda e abrangente, onde somos gratos não apenas pelas experiências agradáveis, mas também pelas dificuldades que surgem em nosso caminho. Musônio Rufo, um dos grandes pensadores estoicos, nos ensina a perceber o valor de todas as experiências, sejam elas positivas ou desafiadoras. Para ele, até mesmo as dificuldades e adversidades são oportunidades de aprendizado, crescimento e fortalecimento. Isso é uma das chaves para entender o poder da gratidão no contexto estoico. Não é uma gratidão superficial, mas uma aceitação e valorização de tudo que a vida nos oferece, independentemente da forma como se apresenta. Quando falamos de gratidão, muitas vezes pensamos apenas nas coisas que nos trazem prazer ou conforto. Um bom relacionamento, uma conquista pessoal, ou até mesmo momentos de alegria simples. No entanto, a sabedoria estoica nos propõe uma abordagem radicalmente diferente. Devemos ser gratos também pelos momentos difíceis, pelas perdas, pelos erros e pelas dificuldades que encontramos ao longo do caminho. Essas experiências, muitas vezes desconfortáveis, são as que nos proporcionam as lições mais valiosas. São elas que nos desafiam a crescer, a refletir e a mudar. Em vez de resistir a essas dificuldades ou lamentar as circunstâncias adversas, os estoicos nos incentivam a acolher essas situações com uma mente aberta e grata. A prática da gratidão estoica não é sobre buscar ativamente a dor ou o sofrimento, mas sim sobre aprender a valorizar o que quer que a vida nos traga. Em uma visão estoica, a dor e o desconforto são reconhecidos como inevitáveis, mas também como essenciais para nosso desenvolvimento. Em vez de nos concentrarmos no que perdemos ou nas adversidades que enfrentamos, podemos escolher olhar para o que essas situações nos ensinaram. Talvez tenhamos aprendido mais sobre nossa própria resiliência, sobre o valor da paciência ou até mesmo sobre o que realmente importa em nossas vidas. Ao fazermos isso, transformamos a maneira como nos relacionamos com o mundo. Em vez de viver com uma mentalidade de escassez, focada no que falta, passamos a cultivar uma mentalidade de abundância, gratos por tudo que temos e por tudo que aprendemos. Quando adotamos uma prática diária de gratidão, não importa se o dia foi bom ou ruim, começamos a mudar nossa percepção do mundo. A gratidão nos permite mudar o foco da nossa atenção. Em vez de nos fixarmos nas coisas que não estão indo bem ou no que nos falta, começamos a perceber o que está presente, o que temos e o que já conquistamos. A gratidão se torna uma prática constante de reconhecimento e apreciação, criando uma mentalidade de paz e contentamento. Essa atitude de gratidão nos permite viver de maneira mais plena, mais centrada e mais equilibrada, independentemente das circunstâncias externas. Essa mentalidade de gratidão também tem o poder de nos libertar da comparação constante com os outros. Em uma sociedade em que somos constantemente expostos a padrões de sucesso e felicidade, a prática da gratidão nos oferece uma fuga desse ciclo. Quando estamos verdadeiramente gratos pelo que temos, não sentimos a necessidade de nos comparar com os outros ou de buscar mais e mais para nos sentirmos completos. A gratidão nos permite ver a beleza no que já possuímos e nas pequenas coisas da vida, nos ajudando a cultivar um senso de paz interior, independentemente das pressões externas. Ao adotar essa perspectiva, transformamos nossa experiência de vida, criando um espaço de equilíbrio e contentamento genuínos. Portanto,
A prática da gratidão estoica não é uma técnica simples ou uma solução rápida para os desafios da vida, mas sim uma maneira de transformar nossa relação com o mundo e com nós mesmos. Ao escolher ser grato por tudo que nos acontece, seja bom ou ruim, passamos a adotar uma mentalidade de aceitação e de sabedoria. A gratidão se torna uma ferramenta poderosa que nos ajuda a viver de maneira mais autêntica, mais plena e mais serena, independentemente do que a vida nos apresenta. Assim, praticando a gratidão com o coração aberto, aprendemos a viver em paz, com contentamento e com um profundo senso de propósito. Imagine a transformação que pode ocorrer em sua vida ao começar a aplicar os princípios da sabedoria estoica. A paz interior não é algo que depende das circunstâncias externas ou de fatores além do seu alcance, mas uma habilidade que você vai desenvolvendo com o tempo, um estado mental que é cultivado a partir das escolhas que você faz. Como bem disse Marco Aurélio, a felicidade está em nosso controle. Isso nos lembra que a verdadeira paz e serenidade vem de dentro, de como escolhemos reagir a situações que surgem em nossa vida. O caos ao nosso redor pode ser inevitável, mas a maneira como você escolhe viver com ele está totalmente ao seu alcance. O mundo lá fora pode ser imprevisível, turbulento e, por vezes, esmagador, mas a paz que você decide cultivar dentro de si não precisa ser. Os estoicos nos ensinam que, ao entendermos o que podemos controlar e aceitarmos o que está além de nosso controle, podemos encontrar um equilíbrio profundo e duradouro. Ao focarmos no presente, em vez de nos perdermos em preocupações com o passado ou com o futuro, encontramos uma clareza mental que nos permite agir com calma e intenção. Isso não significa que o caminho será fácil, mas ao adotar essas práticas, você começa a construir uma base sólida de serenidade que te permite lidar com as adversidades de forma mais tranquila e eficaz. A chave está em focar no que realmente está ao seu alcance, em não se deixar levar pelos ventos do caos externo, e em cultivar uma mentalidade de gratidão e aceitação. A prática de controlar nossas reações, de aceitar os desafios como oportunidades de crescimento e de focar no presente nos dá um poder inestimável de criar a paz que desejamos dentro de nós, independentemente das circunstâncias externas. Agora, eu te convido a refletir: o que você pode controlar em sua vida hoje para alcançar mais paz interior? Quais atitudes e escolhas você pode fazer para começar a aplicar esses princípios estoicos e começar a construir uma mentalidade mais serena e equilibrada? A resposta está dentro de você.